Olá, alunos do quarto ano. Vamos dar início às correções do PET, volume 5 de Educação Física. Na semana 2, a unidade trabalhada foram os esportes. A unidade 1 tem um texto falando sobre o xadrez. O xadrez é um jogo de mesa de natureza recreativa e competitiva para dois jogadores. É praticado sobre um tabuleiro quadrado e é dividido em 64 casas alternadamente brancas e pretas. Tem alguns tabuleiros que ele não vai seguir essas linhas de branco e preto, que pode ter outras cores. De um lado fica 16 peças brancas e de outro o mesmo número de peças pretas. Também pode variar, nós podemos ter peças de outras cores. Cada jogador tem direito a um lance por vez. O objetivo do jogo é dar checkmate no adversário. O que é o checkmate? É quando o rei está ameaçado por uma peça e ele não tem defesa. Ele não pode movimentar, não pode colocar uma peça para proteger e não pode capturar a peça que está ameaçando ele. Então, nesse caso, nós temos o checkmate. O objetivo da partida, então, é dar o checkmate no adversário e o jogo requer raciocínio lógico e estratégia. Não envolve o elemento sorte, com exceção do sorteio das cores. No xadrez também, nós temos peças que movimentam de forma diferente. Então vamos conhecer cada um deles. O rei, ele pode movimentar por qualquer direção, vertical, horizontal e diagonal, só que é apenas uma casa. Nós temos a dama, que a dama movimenta para qualquer direção, vertical, horizontal ou diagonal, porém quantas casas quiser, desde que estejam livres, não pode ter uma peça no caminho dela. Nós temos a torre, que vai movimentar apenas na horizontal e na vertical, quantas casas que ela quiser, desde que estejam livres. Nós temos o bispo, que vai mover só nas diagonais. Então, se ele está em casa branca, ele vai permanecer só em casas brancas. E se ele está nas casas pretas, vai permanecer apenas em casas pretas, desde que estejam livres. E nós temos o cavalo, que é a única peça que pode saltar sobre as outras peças no tabuleiro, sejam elas do adversário ou as próprias peças. O movimento executado pelo cavalo é conhecido como L. Pode andar duas casas na horizontal e uma na vertical, ou duas na vertical e uma na horizontal. E nós temos então também o peão. O peão, ele é uma peça que ele anda apenas uma casa, com exceção do movimento inicial, que ele pode mover duas. Então, todo começo o peão pode escolher se ele vai andar uma ou duas casas. A partir que ele já moveu de uma em uma, sempre para frente. A captura do peão é de uma forma diferente. Ele vai capturar na diagonal, só que tem que estar sempre na coluna lateral. Ele não pode pular mais de uma casa para capturar. E a captura no xadrez ele é por substituição. Na casa que eu capturar, eu vou parar. É diferente do jogo de dama, que ele tem que pular uma casa. O peão, na hora que chega na última casa, ele pode fazer a promoção. O que é a promoção? Ele escolher uma peça de maior valor. Ele pode escolher a torre, a dama, o cavalo ou o bispo. Ele só não pode escolher ele mesmo, outros peões ou o rei, que o rei só pode ter um em jogo. Então, depois que vocês já aprenderam, nós vamos responder algumas perguntas. Primeiro, pinte o tabuleiro de xadrez em duas cores alternadas. Lembre-se, nenhuma cor pode encostar. Então aqui nós temos o tabuleiro de xadrez. Sempre alternar cor. Não pode repetir, formando diagonais. Quantas casas tem o tabuleiro de xadrez? Então no tabuleiro de xadrez nós temos 64 casas.
qual é o valor da metade do resultado da questão B? Então, qual que é a metade de 64? É 32. Então, no tabuleiro de xadrez, nós temos 32 casas brancas e 32 casas pretas. E logo após tinha uma proposta de jogo para vocês, que é o jogo dos peões. Então, vocês poderiam desenhar, colocar tampinhas, formando peões. Regra do jogo: joga-se num tabuleiro de 64 casas, cada jogador possui 8 peões que são disputados na fileira 2, brancos, e o 7 vocês posicionarão os peões pretos, que é a casa inicial deles. Quando eles estiverem nessa casa 2 e na casa 7 eles podem movimentar uma ou duas casas. O jogador com a peça branca inicia o jogo sendo que o peão não pode se movimentar, que o peão pode se movimentar apenas para frente e capturar na diagonal, como já explicado anteriormente. Ganha a partida quem fizer o peão chegar do outro lado do tabuleiro. Então, iniciou. Na hora que joga, pode fazer o que? Capturar a peça. E assim termina a aula. Obrigado e até a próxima.